Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Começando mais um Olhares Cast, dentro aí do projeto Inclusão a partir de quem? Eu sou o Helder Vicente, sou um homem pardo, de cabelos, olhos, barba, castanhos. Estou usando uma camisa escura, no tom preto e azul. Né, assim, como muitos já me conhecem, sabem que eu sou um homem cego também. Bom, estou como líder do NAP e todas essas iniciativas, né, fazem parte, dos nossos guarda-chuvas de inclusão, direitos humanos, diversidade. E hoje, pensando aí em junho, no mês, né, do orgulho LGBTQIA+, e ô sigla gostosa de falar, né, muito, ela cada dia que passa, ela aumenta, traz mais representatividade, isso é fantástico. Bom, estão aqui comigo, e aí a gente vai fazer aqui uma rodada para a gente apresentar. Vai você aí, Lucas. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, eu sou intérprete educacional 2 aqui do NAP e eu sou um homem cis preto de 1,80 de altura. Estou utilizando agora uma blusa cinza e uma blusa de frio cinza também, cinza escura. Tenho cabelo e barba crespa. E é um prazer estar aqui hoje para a gente poder falar um pouquinho sobre essa temática no mês do orgulho LGBTQIA+. Em específico, eu gostaria muito de falar um pouquinho mais com vocês sobre a questão do nosso projeto, que é a inclusão a partir de quem? Esse projeto é um projeto que visa, sim, trazer um sentido de que a pluralidade ela é a essência da condição humana. Então, com isso, nós temos aí as várias ramificações da inclusão que parte de um alguém e que esse alguém somos nós. Então, o Olhares Cast, o Olhares Cast, ele faz parte também desse projeto, que é para que nós possamos trazer pessoas que têm esse sentido, que entendem o que é essa perspectiva de inclusão e diversidade, têm o seu local e conseguem falar um pouco mais sobre isso. E hoje, em específico, nós vamos falar sobre instituição e inclusão, para nós podermos lembrar, né, ou graças ao mês, né, do orgulho LGBTQIA+, nós trazemos essa temática para a gente poder dissertar, para a gente poder discutir, para a gente poder refletir também. Então, assim, eu gostaria de chamar o Felipe para estar vindo aqui se apresentar para a gente. O Felipe é quem vai estar nos guiando aí nesse momento de reflexão, nesse momento de conversa. É isso. Olá, pessoal. É um prazer gigante estar aqui. Obrigado, Lucas Helder, pelo convite. Meu nome é Felipe Roloff. Eu sou um homem branco, de pele bem clara, cabelo raspado, já meio careca. Estou usando um óculos, principalmente é um óculos de pouco grau para luz azul do computador. Estou sempre na frente do computador. Olhos castanhos, tenho 2 brincos, um cada orelha, barba ruiva por fazer agora. Estou usando uma camisa branca de gola padre, com o primeiro botão aberto. No fundo, tem uma bandeira do Brasil, diferente, que está escrito Amor e Amor. Tem um fundo branco, o losango dela é amarelo e o fundo, o redondo é azul. É azul? É azul escuro. Preto, azul escuro. E uma estante de livros atrás com uma pantera negra em cima. Eu começo a me apresentar, já que a gente está falando de inclusão a partir de quem? Começo me apresentando de um lugar de onde eu venho para falar de inclusão. Eu venho de um lugar de entender que, além de ser um homem gay, eu sou um homem cis, sem deficiências aparentes. Já enfrentei, já lido com questões de neurodiversidade no sentido de depressão, ansiedade, TDAH há muito tempo desde pequeno, o que me faz também entender algumas coisas e hoje entender também a importância da saúde mental no ambiente corporativo, no ambiente de educação. Já tive um burnout em 2019 que foi bem complicado, então, que vai me ensinar cada vez mais sobre essa importância de ambientes psicologicamente seguros para todas as pessoas. Eu venho de um momento como profissional de diversidade e inclusão que me ensinou sobre a importância, e aí lá no começo me ensinou sobre a importância de ter esse espaço psicologicamente seguro a partir de um lugar onde eu trabalhava na indústria. Eu trabalhava em 2011, até 2011, 2012 com comércio exterior na indústria,
e eu passo por uma situação de homofobia no trabalho, que faz... meu gerente diretamente pergunta para mim se eu sou gay, se eu era gay, né? Enfim, naquela época pergunta isso, e eu, depois de muito tempo não querendo admitir, não querendo trazer isso para o ambiente de trabalho, eu admito, e a partir daí eu sou tirado de projetos e processos do trabalho por conta de homofobia. Que é um momento que faz com que eu comece a pensar, bom, o que que eu faço a partir daqui, né? Eu saio dessa empresa e me pergunto, para onde eu vou? Porque pode acontecer a mesma coisa em outros lugares. E aí começo a me perguntar em que lugar eu poderia ir que tivesse um pouco mais de luz a respeito desse assunto, que tivesse um lugar mais respeitoso, e acaba encontrando uma empresa de tecnologia muito perto de onde eu morava, muita sorte, e nessa empresa eu acabo entrando e criando o primeiro grupo de diversidade e inclusão LGBT junto com outras pessoas, lá em 2012 no Brasil, nessa empresa, uma multinacional. E a partir daí a minha vida ela foi se conectando cada vez mais nesse processo de trazer responsabilidade para os meus privilégios. Eu gosto de falar que a gente dorme com os nossos privilégios e acorda com as responsabilidades se tiver consciência de onde a gente está e do Brasil, do país que a gente vive. Eu tento sempre fazer isso, que em algumas vezes pode deixar a gente incomodado a ponto de ficar pensando demais e não dormir. Então, uma primeira dica para quem está nesse lugar é a gente precisa relaxar também às vezes e se dá a possibilidade disso. Mas é isso. No meu TEDx eu inclusive falo, né? O mundo me dói muito no sentido desse lugar de possibilidade de empatia, ao mesmo tempo entendendo hoje que a empatia tem limite, né? E esse limite são as outras pessoas, a vivência delas, a experiência delas e a nossa responsabilidade. E também queria falar que eu encontrei o Felipe depois de ver, tipo, 1 bilhão de vezes o TEDx dele, que foi, assim, tipo, algo incrível. Eu falei assim, gente, preciso trazer esse cara aqui pro NAP, preciso trazer ele para poder falar um pouquinho da experiência dele. Então, assim, gente, para vocês que queiram assistir o vídeo do TEDx, não, acho que ele fala um pouquinho sobre a experiência dele e tal, vocês podem acessar no link que vai estar aqui na descrição do canal do YouTube, e vai estar o link também para o vídeo dele. Então, para vocês que queiram acessar, é só clicar no link abaixo, viu? Obrigado pela propaganda, Lucas. Obrigado pela divulgação. Esse TEDx ele tem algo muito importante para mim, que é o porquê que eu fiz ele. Quando eu pensei no que eu tinha para falar, foi principalmente para falar para famílias, não só para as pessoas, mas para as famílias que têm essa preocupação. Nossa, meu filho é LGBTQIAPN+, por exemplo, e ele vai sofrer muito, ou ela vai sofrer muito. E aí? E a minha ideia foi trazer um pouco de alento, que existem fronteiras do preconceito, a gente vai passar por isso na sociedade, na empresa, na universidade, na escola, mas elas cada vez mais têm mais ferramentas para se resolver, tem mais pessoas trabalhando a respeito, tem mais um movimento legítimo, inclusive, de instituições em direção à inclusão. Então, a gente está caminhando. E é isso, né? Eu trabalho para que a gente caminhe cada vez mais rápido, esse é o meu trabalho. E daí, terminando de contar um pouco desse histórico, de por que eu estou aqui, é entender que lá, mesmo quando eu entro nessa empresa, eu começo a trabalhar especificamente, meu trabalho, a gente vai chamar de day job, meu trabalho que era de suporte executivo a clientes de tecnologia da empresa, e o gay job, que era o trabalho de diversidade. Só que ele foi tomando um lugar no meu coração na minha mente tão grande e entendendo o quanto eu conseguia fazer aquilo muito bem, no sentido de falar com todas as pessoas, independente do lugar que elas estavam em relação ao entendimento da quantidade de preconceitos e carga de vieses que elas tinham, e criar pontes, né? Tanto que hoje a minha empresa, a empresa que eu tenho uma sócia que a gente tem de consultoria e educação, se chama Ponte Educação para a Diversidade. Por isso, né? Por acreditar que 90% das pessoas a gente consegue ter alguma esperança de conseguir trazer essa transformação muito bonita. Eu começo a me dar conta disso e eu vou cortar para anos depois, em 2019, 2020, eu acabo me tornando líder de diversidade e inclusão global para adotar a experiência do cliente. Depois de fazer muitas coisas no Brasil, viajar o mundo inteiro falando sobre diversidade pela empresa. Em 2021, eu acabo indo trabalhar na Nubank como coordenador de aprendizado em diversidade e inclusão, entendendo e me dando um dos maiores aprendizados em diversidade que eu já tive, que eu gosto sempre de trazer, que a base de tudo é a educação.
uma educação estruturada no entendimento da nossa sociedade de forma honesta, no entendimento da nossa história, do porquê que a gente está aqui, como está, do porquê que o racismo é estrutural e existe um lugar de responsabilidade de reparação histórica, principalmente em relação das pessoas brancas, e aí me colocando nesse lugar de responsabilidade de falar sobre isso, também do seu lugar de fala, lembrando que as pessoas brancas são quem se privilegia dessa estrutura, então a gente tem a responsabilidade de fazer algo a respeito, sim, todos os dias. Lembrando que se a estrutura é uma estrutura preconceituosa que nos faz reproduzir preconceito o tempo todo, portanto, muitas pessoas aprendem a ser preconceituosas, a gente aprende, principalmente quem tem mais privilégios, a gente pode aprender diferente. E outra coisa muito importante da gente sempre lembrar, ou aprender, ou se dar conta, é que não existe liberdade de expressão enquanto a gente não deixa de reproduzir o que a gente aprendeu e que está errado. Então, usar o termo liberdade de expressão, liberdade de opinião para conseguir mascarar preconceito é não ser uma pessoa livre de jeito nenhum, porque você está reproduzindo uma sintomática de um mundo que te ensina a ser preconceituoso, então você não é livre. Você não está escolhendo, você está só reproduzindo. E quem reproduz não tem liberdade. Pensar, refletir é ter liberdade. Beleza. Saio, fico 1 ano e meio, mais ou menos, no Nubank, saio e hoje trabalho na minha consultoria, durante agora, não sei até quando, como as coisas mudam muito rápido, mas nesse lugar de entender hoje, principalmente, o quanto educação é base. Então, quando a gente fala de instituições, e eu falei para o Lucas, né? Quando houve o convite, você poderia vir aqui. Eu disse, Lucas, é um prazer gigante, porque quando é para a universidade, para instituições de educação, quando eu sei que eu estou falando com pessoas que vão levar esse conhecimento adiante, sem capitalizar ele de forma direta, como as empresas fazem, né? É um prazer. Eu estou aqui por isso. Eu acredito muito nisso, na educação como base e inclusão como base da educação. E daí entender que as coisas só não acontecem nas organizações, na estrutura social, porque a gente não foi ensinado sobre isso. Inclusive, quando a gente fala de racismo, por exemplo, foi uma decisão não falar sobre racismo nos livros de história, para que se continuasse perpetuando essa estrutura que privilegia algumas pessoas, né? Que não se aprendesse sobre, de fato, o que aconteceu lá atrás, que foi uma criação de políticas públicas de embranquecimento da população do Brasil, em contrapartida de uma negação de direitos de pessoas negras em relação à posse de terras, trabalho assalariado, etc. Por que eu falo isso? É para a gente entender que a estrutura ela vai pautar tudo e não adianta a gente pensar em inclusão nas organizações, principalmente, se a gente não souber disso e se não trouxer isso para dentro. Porque senão sempre vai ser duvidado o motivo legítimo de se ter cotas nas universidades, o motivo legítimo de se ter processos de contratação intencionais de populações que são populações que ainda não estão nas organizações, porque a gente precisa se perguntar por que as pessoas não estão. Quando me perguntam sobre diversidade e inclusão, tem várias formas de conceituar. Nos livros tem algumas, tem uma frase que é super conhecida, que é diversidade é convidar para festa, inclusão é chamar para dançar. Eu gosto de usar uma forma de entender mais prática, que diversidade é um exercício de olhar, de pensar nos espaços que você está, pensar nas pessoas, entender as pessoas que estão demograficamente e se perguntar quem não está aqui. E quando a gente vai para espaços muito privilegiados, mais, digamos, onde as pessoas têm mais condição financeira, é os espaços que mais apontam essas populações que não estão. E a gente precisa se perguntar por que não? Por que as pessoas não estão? A resposta com relação a isso nos ajuda a entender coisas muito importantes dessa estrutura, que vai nos falar por que existem grupos minorizados, minoritários, subrepresentados nas organizações, nas instituições, ou seja, tem uma representatividade menor que a demografia externa, social, e entender por quê. E aí a gente vai para um outro lugar de entender a inclusão. Nesse lugar prático, a inclusão é o que a gente faz a respeito disso para que essas demografias batam, para que as pessoas tenham pessoas representando as demografias externas nos lugares de poder, nos espaços de poder. Aí a gente está falando de um Brasil que tem 56% da população de pessoas negras, pretas e pardas, mas não estão representadas nos espaços de poder. Quando a gente vai falar, por exemplo, de altos executivos de uma empresa, mesmo sendo 56% da população, a população negra é cerca de menos de 6%.
em altos executivos e altas lideranças de empresas. Por que isso acontece? É sobre isso, é sobre se responsabilizar no processo de educação e intencionalmente ser uma pessoa que lembra disso o tempo todo, porque se a gente não lembra, a gente vai excluir pessoas. Se a gente aprende a excluir pessoas, se essa estrutura nos ensina a excluir pessoas, a gente vai excluir enquanto não for consciente disso. Nossos vieses, nosso preconceito vai fazer a gente chegar nesse lugar. E daí, para começar falando de um outro lugar, porque, né, o mês LGBTQIAPI+, o mês do orgulho, que esse mês e o dia esse mês vem de um lugar histórico, que é de um fato ocorrido em Nova York, é a revolta de Stonewall. É importante a gente lembrar de onde as coisas vêm, lembrar que existem também movimentos depois no Brasil, que esses movimentos começaram de forma muito masculina, ainda só por homens gays, depois foi há pouco tempo trazendo a possibilidade de pessoas trans e travestis estarem também nesse movimento, no sentido de diminuir a exclusão, e que esse mês faz a gente precisar, na verdade, que deveria ser algo que a gente faz todos os dias do ano, mas principalmente chamar à luz a importância de pensar em gênero e sexualidade, num lugar onde cada vez mais a gente vai para o entendimento de que gênero é uma construção social, é um construto. Gênero é um construto baseado em regras sociais que são criadas e utilizadas em grande parte para controle de corpos, controle de pessoas. Então, quando Simone de Beauvoir vai falar que mulher não nasce mulher, se torna mulher, é porque a mulher, na sociedade que a gente vive, ela aprende as regras dessa sociedade e o papel que ela precisa desempenhar para ser mulher nessa sociedade. O que ela precisa fazer, né? E principalmente em sociedades mais machistas, não trabalhar, ficar em casa, cuidar da família, essas regras que a gente vai dizer que são regras vindas de machismo estrutural, vão definir o papel da mulher e vão definir o papel do homem. E vão fazer com que, por exemplo, os homens tenham que também performar um papel que faz com que eles adoeçam o tempo todo. A masculinidade tóxica faz com que os homens sejam a população que mais se suicida no mundo, porque não busca amparo de saúde mental, porque não é negada a possibilidade de fazer isso. E os homens que mais se suicidam são homens negros, por conta dos atravessamentos do preconceito e do racismo. Então, pensar nisso, se dar conta disso, principalmente atravessamentos, é muito importante, como o gênero é um construto social. Se a gente for voltar para Nova York agora, nessa conversa, Nova York já determina que existem mais de 28 gêneros diferentes. 28 gêneros diferentes. Porque o gênero vai além do binarismo, é uma construção. Então, se a gente pode possibilitar a existência de outros gêneros que estão fora dessa construção, a gente dá liberdade para as pessoas serem quem elas são. E aí, outra fala de Simone de Beauvoir, que tem muito a ver com isso e com sexualidade também, é ser livre, e com o que eu falei antes de liberdade de opinião. Ser livre é deixar que as outras pessoas sejam livres primeiro. Eu só posso ser livre como pessoa, sendo homem ou mulher, no gênero que eu me identifico, não binário, fluido, o que seja, se eu não atuo para controlar que as outras pessoas sigam aquela estrutura que eu aprendi que também me faz mal. Então, eu liberto as pessoas dessa construção e, portanto, eu consigo seguir meu caminho de identidade. E aí a sexualidade ela é muito parecida nesse lugar, né? A sexualidade tem regras impostas na sociedade que falam qual que é o papel em relação à sexualidade de cada gênero, homem e mulher, é assim que grande parte das sociedades determinam, das culturas, e vai dizer o que é a sexualidade estranha, que deveria ser combatida, deveria ir para um lugar de matar pessoas, inclusive, e qual é a sexualidade que é possível. Então, a população LGBTQIA+, nada mais é do que o movimento, e aí eu vou usar essa palavra movimento queer, porque é interessante entender essa diferença, né? O que é a população LGBTQIA+, um lugar de identidade, o movimento queer num lugar um pouco acima, se a gente for pensar no movimento em si, como um lugar de reivindicação da possibilidade do estranho, do diferente, daquilo que não está dito dentro das regras, daquele lugar do gênero e sexualidade que ainda não é permitido, que todos e todas nós e todos temos. E quanto mais livres, mais a gente pode ser nós mesmos, mesmas e mesmas, de uma forma saudável. Então, o movimento LGBTQIA+, o Dia do Orgulho, por exemplo, ele vem reivindicar que a gente dê liberdade para que todo mundo seja quem é, e a gente possa, portanto, ser livre.
Então, gênero e sexualidade, se eu fosse resumir, vai para esse lugar, o mais importante é que vá para esse lugar e que seja a base da gente sempre lembrar desse lugar de libertar a possibilidade, as pessoas da possibilidade de serem quem são. E entendido isso, entendendo essa base de identidade, da importância da liberdade individual num lugar, inclusive, democrático, que a gente possa sempre construir, porque o que hoje é liberdade sexual, ou entendido como gênero, daqui a algum tempo já vai ser diferente. Então, se nós vivemos em lugares democráticos, que a gente consegue construir conversas e inovar nossa forma de entender ser humano, a gente sempre vai conseguir empurrar essas barreiras para que ninguém fique de fora, para que ninguém seja excluído ou excluída, excluído. E aí vem a questão da importância da diversidade nos espaços, da inclusão nos espaços, né? Os espaços tanto institucionais, tanto corporativos, quanto educacionais, quanto familiares. E trago essa pergunta: vocês falam sobre sexualidade de gênero com a família de vocês? Alguém aqui falou com seus pais sobre sexualidade de gênero? A gente não fala, e é um tabu tão, desculpa a palavra burro, porque faz com que as pessoas estejam à mercê de tantas violências que poderiam ser evitadas falando sobre isso, principalmente os pais se preparando para ser pais e mães, enfim, tutores e tutoras. Eu acho que essa palavra é a melhor possível, porque a gente vai ter famílias constituídas de formas muito diferentes, então tutores é a melhor palavra que a gente pode usar aqui. E daí a gente conseguir falar de inclusão já na família, já no núcleo familiar, no núcleo das pessoas que se relacionam por afeto, no sentido de intencionalidade em se afetar pela outra pessoa, se preocupar com ela, com o seu caminho, acho que é o primeiro lugar. E depois a importância de ir num lugar educacional de primeira infância, de adolescência e início da idade adulta, também se falar sobre isso, para que a gente não faça o que a gente ainda faz com as crianças, que é podar todas as possibilidades de criatividade das crianças, filhos e filhas, num lugar de criar regras e caminhos que são embasados no entendimento antigo do que uma pessoa pode ser. E a gente tem crianças geniais que acabam perdendo a possibilidade de exercer ou de se desenvolver nessa genialidade por conta de o mundo dizer que aquilo é estranho, não faz sentido e etc. Então, se eu fosse falar nesse lugar, e lógico, desenvolver crianças já com pensamento intencional voltado à inclusão, porque se tem algo que é potente, é incluir pessoas. Quando a gente consegue, a partir do que é diferente da gente, querer intencionalmente aprender, ampliar nosso... Eu gosto de usar o conceito de expansão de bando, porque se a gente for pensar, a gente tem pessoas que a gente considera nosso bando e tem pessoas que a gente considera estranho. Covid, grandes crises mundiais, quando elas acontecem, a primeira coisa que a gente faz é: vou me salvar e salvar os meus e as minhas. E a gente, por conta disso, muitas empresas, por conta disso, por exemplo, na Covid, na emergência de se salvar financeiramente, as primeiras pessoas demitidas foram pessoas com deficiência. Por quê? Porque assim, essas empresas trabalhavam a inclusão num lugar de regras, um lugar de imposição do mercado e das políticas públicas, num lugar de aquele entendimento que ainda existe, né, que a pessoa com deficiência ela não é capaz, que é uma grande besteira. É uma grande besteira porque, na verdade, pessoas com deficiência... Primeiro que todas as pessoas são pessoas temporariamente sem deficiências. Pensar em ambientes acessíveis, em ambientes melhores para todo mundo com relação às ferramentas de acessibilidade, com relação à estrutura acessível e com relação a gente poder fazer o nosso melhor, entendendo que essas estruturas são feitas para algumas pessoas, excluem outras pessoas, faz com que a gente consiga criar ambientes que são melhores para todas as pessoas, inclusive pensando na nossa senioridade, porque em algum dia, se a gente tiver sorte de envelhecer, a gente vai precisar também de ferramentas de acessibilidade de alguma forma. Então, é entender isso, entender que todas as pessoas, todas nós, num trabalho de inclusão, garantimos nosso futuro. E ele é muito melhor se for melhor para todas as pessoas. Primeira coisa. E educação vem nesse lugar de trazer para as pessoas esse entendimento. Esse conhecimento de que
não é trabalho voluntário, não é trabalho, alguma coisa que a gente faz por dó ou por pena, a gente está trabalhando para um futuro melhor para todas as pessoas. E, portanto, alinhar a estratégia corporativa, alinhar nossa forma de pensar a educação com inclusão é o mínimo que a gente precisa fazer. Porque senão a gente ainda vai estar criando espaços de trabalho que são boas só para algumas pessoas, porque são criados a partir de pessoas muito parecidas. E eu vou dizer aí, pessoas como eu, homens brancos, cis, sem deficiências, mesmo que eu seja gay, é isso, né? Entender que eu tenho muitos privilégios nesse mundo que é extremamente preconceituoso, e que vão criar espaços para pessoas muito parecidas, e não só espaços, mas processos, porque olhem bem, quando um líder que tem um perfil muito parecido com o meu e não tem noção de inclusão, não tem noção dos seus preconceitos e vieses, ele vai começar nesse caminho de, por exemplo, contratar pessoas de grupos minorizados, contrata uma pessoa com deficiência. O entendimento de meritocracia, eu gosto muito de falar de coisas polêmicas porque elas precisam ser ditas. A meritocracia, primeiro, ela só é possível com inclusão. Sem inclusão, meritocracia não é possível. Não é possível por quê? Porque a meritocracia, basicamente, sem inclusão é dizer que só algumas pessoas têm a possibilidade de exercer, de trabalhar e de ter performance, por uma estrutura que só elas cabem, né? Desde coisas simples de uma empresa que tem 2 andares, não tem elevador e não tem uma rampa, que comunica para uma pessoa cadeirante que você não tem o direito de subir para o 2º andar. As estruturas comunicam quem pode ou não pode estar. E aí a gente pode ir para outros muitos lugares. Mas eu estava falando do líder performance e pessoa com deficiência. Dessa liderança vai pensar o seguinte: vou fazer as mesmas coisas para as pessoas, porque eu não vou privilegiar ninguém por ser diferente, e no final do ano vamos ver quem vai melhor. E aí acontece um fenômeno que é trágico. Ele tem estudos sobre ele, tem nome, em inglês chama Set Up to Fail, armar para falhar, que é basicamente o que as empresas fazem hoje, ainda acreditando que trabalham com diversidade e inclusão, que é o quê? Contratam pessoas de grupos minorizados, minoritários, que têm subrepresentação na empresa, e vão colocá-las nesses processos que são violentos para quem é diferente, violentos mesmo. Essas pessoas vão chegar no final do ano, vão ser avaliadas sua performance igual a todas as outras, sem dar as ferramentas de acessibilidade, ferramentas necessárias para elas conseguirem ter uma performance e trabalhar da melhor forma, e vai ser dito para elas: olha, infelizmente você não performou, então a gente vai ter que demitir você. E daí essa liderança, ela vai, de forma até consciente, pensar o seguinte: não vou mais trabalhar com pessoas de grupos minorizados, pessoas com deficiência, por exemplo, porque elas não trabalham bem. E as pessoas que estão nesse lugar vão acreditar que realmente elas não são capazes. E o grande problema foi uma empresa que criou uma estrutura para essa pessoa falhar, não se deu conta da responsabilidade dela de trazer acessibilidade, trazer educação, e não se deu conta que essa estrutura ela está feita para isso, não revisitou o entendimento de mérito e a importância de ter um ambiente extremamente, totalmente inclusivo, para que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades, não sejam tratadas iguais, as mesmas oportunidades. Um outro exemplo que explica muito são empresas que agora estão dizendo que não precisam de inglês, empresas multinacionais, então contratam pessoas sem inglês, multinacionais. Só que vão ter reuniões com pessoas, lideranças super importantes que falam inglês. E daí essa pessoa vai na reunião sem um intérprete, e ela não vai entender nada. E ela não vai conseguir pegar os principais insights, vai perder oportunidades que outra pessoa que tem inglês tem, e vai se dar conta que não, ela não vai conseguir se desenvolver ou ter as mesmas oportunidades, porque ela não vai conseguir ter todas as informações que precisa. Essa empresa fez o que deveria ter feito quando ela prometeu que era um ambiente inclusivo para uma pessoa que não falava inglês, não fez. Ela, de fato, armou para essa pessoa falhar sem se dar conta. E é isso que as estruturas das empresas fazem. Por isso que os projetos de diversidade e inclusão estão falhando consecutivamente, porque as empresas, as instituições querem aumentar a diversidade interna e não se dão conta que as suas estruturas, os seus processos internos foram criados por pessoas muito parecidas para pessoas muito parecidas.
E aí a gente tem um trabalho muito grande de revisar estratégia, revisar processos e revisar a maneira com que a gente fala, entende e age com relação à inclusão. E aí a gente precisa entender que para fazer isso a gente precisa de pessoas que vivem aquilo. Uma pessoa branca, mesmo que tenha a melhor intenção do mundo, não vai conseguir dar conta dos atravessamentos e das necessidades do entendimento de experiência de uma pessoa negra. Não vai. Por isso que diversidade cria inovação, porque essa inovação social, que é a mais incrível do mundo, só acontece quando as pessoas estão juntas. Quando a diversidade está junto em processos não violentos, em processos inclusivos, que todas as pessoas têm capacidade de trazer o seu entendimento, sua vivência, sua experiência, com ferramentas e processos que são capazes de fazer com que ela consiga se expressar, que ela não tenha medo, que ela consiga trazer o seu melhor, que é muito diferente da outra pessoa, e por isso que é tão incrível. Porque se a gente quisesse trazer ideias parecidas, vivências parecidas, a gente continuava fazendo as coisas como estão sendo feitas, excluindo pessoas. E é esse o lugar da inclusão no ambiente de trabalho. É por isso que a gente fala que traz inovação, porque de fato traz, mas existe um trabalho muito importante para que isso aconteça, senão o resultado é exclusão e, como eu falei, um lugar muito triste e muito preocupante de fazer as pessoas acreditarem que elas não são capazes, quando é culpa da organização, culpa da instituição. Então, se eu fosse resumir, a educação como base, uma educação não violenta, uma educação anti-preconceito, antirracista, anticapacitista, por exemplo, antimachista, né? Portanto, que se movimenta para mudar, não que simplesmente sabe, ou diz, não sou preconceituosa, tenho até amigos que são, brincadeira, mas é isso, né? Tokenismo, mas que se movimenta para mudar e assume que é preconceituosa, assume que todas, todos e todes somos preconceituosos, e a partir daí se movimenta e muda. E isso precisa acontecer desde a família, a educação primária, escola, universidades, empresas e todos os espaços que a gente vive. Um lugar honesto e corajoso. Honesto para admitir, precisamos mudar, corajoso para de fato mudar, mesmo que doa, mesmo que desafie o nosso ego, mesmo que nos faça o tempo todo repensar quem a gente é. Porque se a gente for pensar de fato quem a gente é, eu gosto de fazer essa pergunta para mim mesmo. Quem eu seria se eu pudesse ser o mesmo desde sempre, desde pequeno, sem atravessamentos de regras sociais que me fizeram me solapar, me podar, me diminuir por conta de talvez ser estranho, talvez ser diferente, e aí perdendo a oportunidade de fato ser diferente, porque não faz sentido a gente ser todo mundo igual, né? Então, eu acho que esses entendimentos conectados que conseguem trazer a gente à luz da importância da inclusão em todos os espaços, mas que vem de um lugar, de novo, honesto e corajoso. Coragem, inclusive, é uma das características mais importantes para lideranças inclusivas. Coragem de pensar e agir como se a gente tivesse um microfone grudado na gente o tempo todo, que a gente estivesse sendo gravado no sentido de, será que eu vou ter orgulho do que eu estou falando se isso for transmitido para todo mundo? Esse lugar ele é muito importante, muito importante. Então, ter responsabilidade pelos nossos privilégios, mas por quem a gente passar do momento de evidenciar a dor, porque eu imagino, né? Eu não consigo saber todas as dores, mas eu imagino que sim, continua doendo muito, muitas violências, mas quando a gente se conecta estrategicamente, a gente consegue se movimentar muito melhor. Porque quem é preconceituoso, quem não quer, está organizado estrategicamente para que não aconteça. Então, evidenciador é importante, mas agir estrategicamente em coletivo é mais importante ainda. Eu acho que é isso que eu queria trazer. Fantástico, Felipe. E adorei as suas provocações, as reflexões e a função aqui desse espaço, né, do Olharescast é exatamente plantar essas oportunidades de pensamentos de melhoria, né? Então, eu acredito que hoje foi muito rico te ouvir. Em alguns momentos, eu e o Lucas aqui ficamos assim nos perguntando, sabe, querendo
responder e dialogar, e eu acredito que as pessoas, quando estiverem assistindo aqui junto com você, conosco, vão ter esse mesmo sentimento. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. E assim, eu e o Helder, a gente ficou aqui. Olha isso, a gente precisa trazer ele presencialmente também aqui para poder falar um pouquinho para a gente mais de perto sobre essa bagagem toda que você mostrou aí para a gente. E é isso, você arrasou demais, a gente espera muito que a gente possa ter mais oportunidades também de te escutar falando, de você participar também de outras programações nossas. E é isso, muito obrigado, viu, Felipe? Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço pelo espaço. Como eu falei, eu faço isso de coração, porque eu sei da importância de levar isso para principalmente os espaços educacionais. Então, mais do que nada, vou repetir a frase que eu falei: o único privilégio é acordar com as nossas responsabilidades e movimentar essa necessidade de mudança intencional o tempo todo com a gente. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Então é isso, pessoal. Aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar os contatos do NAP, nosso WhatsApp, e-mail. Lembrem que esse espaço, né, é um espaço de provocação para a gente ampliar aí os nossos pensamentos. Ainda dentro do mês de junho, a gente tem outras iniciativas, provavelmente um outro videocast também que a gente vai discutir um pouco o sentido de cada letrinha, né, e o porquê dessas letras, né, das pessoas que estão nessas letras, é uma coisa que eu vou focar bastante. Quem são essas pessoas, tá bom? Então é isso. Acompanhe aí as redes sociais que a gente começou a montar. Acompanhe aqui o canal e qualquer coisa, acione o NAP. Um abraço. Tchau, tchau.